Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Eclésia. Foram 9 as responsáveis de secretariados diocesanos de catequese do país que frequentaram uma formação em evangelização e catequética da Universidade de La Salle, em Madrid, Espanha. Este foi um convite que partiu da Comissão Episcopal de Educação Cristã e Doutrina da Fé, consciente de que há novas lideranças no setor deste departamento no país e também atenta às necessidades de formação de catequistas. Este é um assunto que vamos explorar daqui a pouco. Antes, fique com a rubrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, Perseguidos, mas não esquecidos. Desde que começou o Mundial de Futebol, que parece, às vezes, que mais nada acontece no mundo. A excitação é muita, em muitos países, em muitos lugares, e Portugal não é exceção. Mas, campeonatos à parte, há que reconhecer que o futebol é sempre uma festa, quando junta pessoas, quando aproxima comunidades, quando permite sonhar. É o que acontece, por exemplo, no Sudão do Sul, o mais jovem país do mundo. Beta Almendra, a irmã Beta, como ela é conhecida, não é treinadora, mas podia ser. As suas raparigas não são jogadoras de elite, mas poderiam ser. A verdade é que ali, na diocese de Uau, há uma equipa de futebol que até joga com as cores da seleção portuguesa. O futebol é sempre uma festa quando junta pessoas, quando aproxima comunidades, quando permite sonhar. Na Diocese do Uau, no Sudão do Sul, há uma equipa de futebol que até joga com as cores da seleção portuguesa. Beta Almendra não é treinadora, mas podia ser. As suas raparigas não são jogadoras de elite, mas poderiam ser. Yeah, as you can see here, we, the girls of Comboni, we are playing football. We are trying to show that we need to be united and we need to be together. And this football also, it helps us to be together with other people in different places. For example, those of Awil, Kwajok, and so forth. This football also, it connects us with many places or many people from outside the world. Also, it makes us to be a friendship with other people. It doesn't mean that it brings hatred or what. It brings love within us. And also, we're trying to show that girls of South Sudan also, they should go and join football so that they should have that connection with other people and other girls around the world. Pois é, aqui estamos nós um bocadinho a divertir-nos, mas também a educar-nos uns aos outros, ensinar-nos a estarmos unidos, a jogar. O desporto é sempre muito bom e essa é uma possibilidade muito grande e que tenho que agradecer à Federação Portuguesa de Portugal, que nos deu o equipamento, que nos deu as botas para jogar futebol. Realmente foi um apoio muito grande e nós estamos a tentar assim com outras raparigas noutras escolas, noutros sítios, estamos juntos e passamos também esta mensagem de que realmente a educação é muito importante para nós, para estes jovens poderem continuar a estudar, poderem continuar a ir até à universidade e mais tarde poderem realmente ter um nível de vida um bocadinho melhor que os seus pais. A Igreja joga e reza pela paz. A Fundação AIS apoia o trabalho da Igreja a favor dos jovens e na promoção da paz. Com o seu apoio, vamos ajudá-las a vencer. A portuguesa, a irmã Beta Almendra, é uma força da natureza. Ela está na diocese de Uau e trabalha com raparigas. No Sudão do Sul, o mais jovem país do mundo,
praticamente só tem havido guerras, conflitos, sofrimento. Todos sofrem, mas as raparigas relegadas para um plano secundário na sociedade sofrem muito mais. Por isso, a irmã Beta imaginou esta equipa de futebol para estimular estas raparigas, as suas meninas, para lhes dar mundo, para que elas possam sonhar com uma vida melhor. A irmã Beta Almendra até conseguiu que a Federação Portuguesa de Futebol oferecesse o equipamento. Agora, ali na Diocese de Uau, há uma equipa a valer. Mas este campeonato é diferente. É que ali, no Sudão do Sul, é a vida mesmo que está em jogo. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. A Organização Intergovernamental CAICID reuniu um painel de especialistas em Lisboa para refletir sobre o papel do património cultural na promoção da coexistência pacífica. O Centro Internacional de Diálogo CAICID, organização intergovernamental, realizou o encontro do manuscrito ao diálogo, o papel do património cultural na promoção da coexistência pacífica. Uma mesa redonda realizada na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, que juntou especialistas, professores e investigadores em manuscritos islâmicos, filologia árabe e judaica, cristianismo oriental e estudos religiosos. Nos dias de hoje, em que vivemos uma polarização e uma radicalização de muitas sociedades, pareceu-nos que era extremamente importante ver como os manuscritos, a história, no fundo, das religiões, nos mostram que já havia, sempre houve uma ligação entre as várias religiões. E os manuscritos mostram isso mesmo. Mostram que houve um diálogo entre religiões desde séculos atrás. Para o Centro de Estudos de História Religiosa da Faculdade de Teologia, para a Faculdade de Teologia, para a própria Universidade Católica, tem todo o sentido colaborar e participar nesta rede de reflexão dos manuscritos ao diálogo. Porquê? Porque, de facto, quando estamos a falar das grandes tradições religiosas abraâmicas, digamos assim, todas elas se referem ao livro, no caso dos cristãos, à Bíblia. Este encontro internacional reuniu 10 especialistas do Centro de Estudos de História Religiosa da Faculdade de Teologia. O objetivo do CAICID foi promover a criação de pontos entre religiões. Não discutir as religiões, mas convidar a unir-se e a encontrar o que é comum a todas, a promoção da paz e a promoção da dignidade humana. São vários especialistas que convidámos do mundo árabe, do Vaticano, de Portugal, e eles penso que irão trazer os seus conhecimentos históricos e de investigadores relativamente a este tema. E, portanto, contamos muito com a sua participação e a transmissão daquilo que é a experiência e o conhecimento deles sobre o que foi no passado a ligação entre as religiões através dos manuscritos. Esta sensibilidade para a historicidade dos próprios textos. E, portanto, os cristãos e a tradição cristã têm muito a oferecer e a ganhar neste diálogo de reflexão de como é que, a partir dos escritos e das suas interpretações, é possível estabelecer uma lógica de diálogo entre as várias religiões. A mesa redonda explorou 4 temas centrais: os manuscritos como memória da coexistência, os manuscritos interculturais e a transmissão de textos entre Oriente e Ocidente, também os textos sagrados e os manuscritos científicos como base para um diálogo construtivo em torno de valores partilhados, e abordou ainda a estética da caligrafia, a ornamentação e a utilização de materiais para um encontro cultural. Através da evidência documental e análise comparada de manuscritos de diferentes culturas e religiões, os oradores demonstram que o diálogo entre civilizações está escrito há séculos.
We should know that interreligious and intercultural dialogue are not really a new fashion in the world. They are really old and they go back since time immemorial. So in the past, we have in these manuscripts a heritage of these dialogues which Christians and Muslims, for example, did together. And these rich texts are saved for us in these manuscripts. Digamos que o trabalho de investigação começa por fazer-se ao nível do estudo de equipas, entre académicos, vai dando origem a produções científicas, a livros, a artigos, a debates, como hoje vai acontecer aqui, e tudo isso a pouco e pouco se vai, em ondas sucessivas, comunicando-se também à própria sociedade. Do manuscrito ao diálogo, a mesa redonda do CAICID, através da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa e também dos seus centros de investigação, realizou-se no final da semana em que se assinalaram os 25 anos da Lei da Liberdade Religiosa em Portugal. Eu creio que Portugal ainda assim é um exemplo de boa convivência entre religiões. Há um grupo de trabalho interreligioso que reúne regularmente e do qual nós fazemos parte como observadores, e aí se vê como é possível encontrar pontes e pontos comuns entre as várias confissões religiosas que estão sediadas em Portugal. A Lei de Liberdade Religiosa em Portugal é uma das leis mais perfeitas, diria eu, da Europa, e é respeitada também por isso, e Portugal é respeitado por isso. A alternativa ao diálogo é a guerra, é a tensão. Na mesa redonda do CAICID, os especialistas mundiais refletiram sobre como o património manuscrito pode ser traduzido em iniciativas contemporâneas de consolidação da paz e de diálogo, e debateram ainda oportunidades para tornar este património mais acessível a públicos mais amplos. Para mais notícias, consulte o site agência.eclesia.pt, onde encontra informação sempre atualizada. Agora olhamos a formação que 9 responsáveis de secretariados diocesanos da catequese do país participaram na Universidade de La Salle, em Espanha. Comigo tenho 2 destas participantes deste curso, a quem agradeço por se juntarem a nós. São elas Ivone Calado, responsável do secretariado diocesano de catequese de Bragança, Miranda, e também Fátima Castro, responsável do Departamento Arquidiocesano da Catequese de Braga. Começo por si, Ivone, e perguntava-lhe que curso foi este que vos levou a participar na Universidade de La Salle, em Espanha? Então, este foi um desafio proposto pela Comissão e pelo SNEC, e sobretudo foi naquilo que já há pouco referia, de dar resposta a este desafio que várias de nós assumimos como coordenadoras e diretoras de secretariados diocesanos, numa tentativa de uma formação que nos desse ferramentas básicas e importantíssimas para o desempenho destas funções, sobretudo para depois também replicarmos ao nível das nossas dioceses. Uhum. E que formação foi esta? Que conteúdos é que foram trabalhados ao longo deste ano de curso? Eu penso que esta formação tem uma característica muito importante, é que ela é muito abrangente e, sobretudo, muito atual. Passa por todos os assuntos relacionados com a catequese, não apenas a catequese da infância e da adolescência, mas também a catequese de adultos, a catequese familiar, o catecumenado, por exemplo, também o primeiro anúncio tão necessário hoje na nossa realidade eclesial. Também é importante a sua atualidade neste momento. De facto, por exemplo, a evangelização em espaços digitais é uma ferramenta importante, a pastoral juvenil, a pastoral vocacional, portanto, é muito abrangente e toca um pouquinho tudo aquilo que é este mundo da catequese. Uhum. E agora, Iaci, Fátima Castro, como é que recebeu também este convite para participar nesta formação? Como é que o acolheu? Eu quando assumi a coordenação do Departamento da Catequese, uma das primeiras necessidades que manifestei aos bispos foi essa mesmo, foi a de
a de me formar para também ajudar um bocadinho a formar os outros catequistas. Já tinha feito alguma formação, tinha feito catequética há uns anos atrás, fiz acompanhamento de catequistas, tive 15 anos na formação de catequistas, mas depois é preciso uma reciclagem, porque a Igreja não para, não é? E então fiz essa proposta e esse pedido, ainda não sabíamos muito bem desta iniciativa do Secretariado Nacional, mas veio no tempo certo, porque depois, no primeiro contacto, apesar de ainda ficar um bocadinho receptiva, porque também não sabia em que moldes seria, uma vez que era em Espanha, se era presencial, se era online. Foi em regime... Era presencial e também online, não, certo? Foi toda online, o que facilitou, penso eu, a todas nós, porque temos a nossa vida profissional, pastoral, e isso veio ajudar um bocadinho a que pudéssemos participar com outra disponibilidade também. E da sua experiência, que impacto é que teve este curso na sua missão agora a desenvolver também no seu território? Um impacto muito positivo, até porque estamos a trabalhar na renovação da catequese da Arquidiocese de Braga, temos várias linhas de ações que queremos trabalhar. A Diocese é de facto grande, nós temos 552 paróquias com as suas especificidades, mas depois há pontos que se unem, nomeadamente a catequese dos adultos, que contrariamente a outras dioceses não temos ainda um plano estruturado a nível diocesano. Há sim paróquias que trabalham a catequese dos adultos, mas não a nível diocesano, e era uma preocupação com vista ao catecumenado e não só, porque temos vários adultos que nos pedem formação contínua e não havia essa proposta. Isto vai ser também uma mais-valia para colmatar esses desafios? Completamente, até porque as aulas e algumas destas disciplinas que tivemos em Espanha vieram um bocadinho dar o suporte, não é, mais teórico àquilo que estamos a propor para a Arquidiocese de Braga, não só na catequese dos adultos, mas na catequese para a inclusão, no envolvimento das famílias, o itinerário também. Todas estas disciplinas ajudaram um bocadinho a reestruturar também o nosso pensamento e as nossas linhas de ação na Arquidiocese, em termos de catequese. E Ivone, no seu caso, como é que depois vai aplicar este conhecimento adquirido também no seu território? Então, o território da Diocese de Bragança Miranda é um território muito extenso ao nível de área geográfica, mas sobretudo nós vamos aplicá-lo também naquilo que é a formação de catequistas. Esta formação foi muitíssimo importante para agora ser replicada aos catequistas da nossa Diocese. Dizer que também esta formação teve um impacto muito importante naquilo que é o serviço de catecumenado, que também está integrado no Secretariado Diocesano da Catequese. Ou seja, trouxe-nos aqui uma série de novas perspectivas de como podemos encarar o catecumenado, como ele deve ser implementado um pouco também aqui, ao jeito também da Arquidiocese de Braga, nas nossas dioceses, e como é que o podemos desenvolver. De facto, sentimos todos que há cada vez mais jovens que chegam à idade adulta sem terem recebido os sacramentos da iniciação cristã, e essa é uma preocupação que também toca profundamente o coração de todos os secretariados diocesanos. E Fátima, vocês também tiveram que realizar uma tese, certo? Como é que assunto decidiu abordar nessa tese? Mediante estas ofertas todas de ensinamentos e de percurso que fizemos, confesso que foi um bocadinho difícil de escolher, porque quase todas elas eram possíveis de serem trabalhadas na nossa arquidiocese. Foi-nos dada a possibilidade de fazermos um projeto para uma paróquia, para uma diocese ou até a nível nacional, e eu optei por trabalhar as questões da inclusão de crianças com necessidades educativas na catequese. Há um ano, mais ou menos, sensivelmente, foi feito aquele questionário a nível nacional e percebemos que, apesar de o número ser enorme, porque eram 360 crianças
que estão na catequese neste momento, percebemos que talvez não fosse um número real, porque muitas outras também estão, ou então deveriam estar. E fomos sentindo esta preocupação das famílias, dos catequistas que os acompanham, dos parcos que os acompanham, de não haver um processo formativo de acompanhamento, de espiritualidade que pudesse dar resposta a estas situações. Por isso, no trabalho final, optei por este tema, que é acolher para evangelizar, e é destinado a catequistas que estão a trabalhar neste momento com crianças com deficiência, e também perceber a visão dos outros catequistas que, mesmo não trabalhando, perceber qual é a percepção deles desta realidade. O objetivo é criarmos um plano de formação numa primeira fase para os catequistas, para os parcos, e depois, numa segunda fase, um acompanhamento mais individualizado de cada uma destas situações. E Ivone, no seu caso, ainda está em processo, esta tese ainda está em desenvolvimento. Exatamente. E por providência, porque nada é coincidência, o tema que escolhi foi também precisamente a catequese da pessoa com deficiência. Havia muitos temas para escolher, mas eu penso que isto também tem a ver um bocadinho com aquilo que são as nossas próprias vivências e experiências também na catequese. Dizer que este tema surgiu de um pouco também da minha vida pessoal, que durante variedíssimos anos acompanhei um grupo de jovens e adultos numa instituição da cidade de Bragança, fazendo com eles este caminho de fé e descobrindo em conjunto a alegria do Evangelho. E, portanto, quando agora nos foi proposto um tema, e conhecendo bem a nossa diocese e fazendo também este percurso que também a Fátima falou, de ouvir as famílias, ouvir as necessidades dos catequistas quando têm que ter na catequese algumas crianças com deficiência, era preciso aqui encontrar algumas soluções. Muitas vezes as famílias têm entraves, parece que não há assim, pode não haver grande abertura, não é? Às vezes têm medos também até deles próprios se dirigirem. Então é preciso uma igreja que de facto acolhe e está aberta a esta realidade. Muito obrigada. Nós de certeza que vamos continuar atentos a estes frutos e a estes sinais que vão resultar também destas teses e deste trabalho que também vão desenvolver também no vosso território. Muito obrigada por ter estado aí no programa Eclésia. Muito obrigada. Agradeço-lhe a si também por ter estado desse lado. O programa Eclésia fica por aqui, mas amanhã regressa pelo mesmo horário. Desejo-lhe uma excelente tarde. Até amanhã, se Deus quiser.